Fala, incomparáveis! Hoje uma aula diferente aqui para vocês, hein? Uma aula mais voltada para lógica. Ontem aqui no escritório aconteceu algo inusitado. A gente ficou 1h30 discutindo aqui sobre condicionais e condicionais ou, né? Como é que funciona condicional e condicional ou quando eu tenho que fazer algo e também outra coisa, ou uma coisa ou outra, enfim. E aí a gente ficou aqui debatendo bastante quando é uma condicional que usa, por exemplo, não é tal coisa e não é tal coisa também, tá? Então vou mostrar para vocês aqui alguns exercícios, tá, de lógica para a gente entender melhor, né, como é que funcionam as condicionais e ou na vida geral e também, claro, dentro do Power BI. Beleza? Vamos lá então. E para explicar esse conceito de condicionais e condicional ou, vou utilizar esse case aqui, tá? Com 3 colunas. Então tem uma pessoa, tem um tamanho de camisa, por exemplo, e a cor de preferência. A Sayuri usa P, cor rosa. Robertson, M, azul. Matheus, GG e verde. E assim por diante, tá? E como foco de atenção aqui, meu foco vai ser somente nas cores, na cor azul e no tamanho G. Então, ó, vou botar aqui, ó, meu tamanho vai ser o tamanho G e a cor vai ser a cor azul. Ou seja, eu vou olhar somente para essas duas propriedades para fazer essas condicionais daí de e, condicional ou, e depois a negação dos dois. Vamos lá. Quem tem tamanho G? Bom, é o Klaus, tá aqui, né? Então, Klaus, eu vou botar assim, ó, com um Vzinho do lado, tá, de verdadeiro. E o Léo, também, verdadeiro, certo? Quem tem cor azul? É o Robertson, o Victor e o Léo. O restante é falso. Então, vou botar como falso. Falso, 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 falso e falso. Beleza. Primeiro exercício. Condicional e. O que isso vai me resultar? Quem tem tamanho G e também tem cor azul? Bom, o Léo, né? Então, quando eu vou olhar a condicional e, eu tenho que procurar sempre quem está com verdadeiro e verdadeiro. Quem está com verdadeiro e verdadeiro aqui? É a intersecção dos dois, no caso, né? Ou seja, olha só, eu tenho um grupo de pessoas aqui que é o Klaus e o Léo. Então aqui, ó, o Klaus e o Léo tem a cor, aqui no caso é a cor, né? Aliás, o tamanho, desculpa, tamanho. E aqui eu tenho a cor, ó. Tamanho G e cor azul, tá? Cor azul. Quem são as pessoas? É o Klaus tem tamanho G. E o Léo tá aqui no meio, ó, né? Porque o Léo tem os dois. E o Robertson e o Victor estão aqui. Então vou botar aqui, ó, Robertson e o Victor. Então vou botar Léo e o Klaus. Pronto. Então, esses dois conjuntos, ó, eu vou buscar agora a intersecção dos dois, porque o condicional e é a intersecção dos dois. Somente o Léo, né, que tem intersecção com os dois. Somente o Léo tem tamanho G e cor azul. Então aqui me dá resultado da somente o Léo, somente uma pessoa. Depois eu vou mostrar no Power BI isso, tá? Legal. Como é que seria condicional ou? Vou botar aqui, ó, condicional ou. Condicional ou, tá? É um ou outro. Ou seja, pode ser G ou pode ser azul. Ou seja, todo mundo que for verdadeiro, falso ou falso, né, e verdadeiro, eu vou pegar e vou incluir. Ou seja, quem tiver verdadeiro de um dos dois lados vai entrar. Que é o Robertson, ou seja, ó, é o Robertson no caso aqui, o Robertson, o Victor, o Léo e o Klaus. 4 pessoas. Então vou até botar aqui, ó, são 4 pessoas. É um ou outro, tá? Um ou outro. Agora vem a parte mais complicada. Que é aí que a gente ficou, sério, 1h30 ontem debatendo aqui. E foi difícil convencer o Robertson, porque ele foi pelo português. E eu tentando explicar via conjunto, teoria do conjunto, né, e não estava saindo. Vamos olhar aqui do seguinte, ó. Deixa eu selecionar isso aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Vou olhar isso aqui. Dessa forma aqui. E eu vou jogar mais para baixo. E agora que o bicho pega. Olha só, terceiro caso. Não é G. Não é G. E não é azul. Então, olha a sutileza, né? Não é G. Então, estou buscando todo mundo que é falso. Certo? E não é azul. Estou buscando todo mundo também que é falso. Certo? É isso que estou buscando. Todo mundo que é falso. E falso. Basicamente é isso. Eu quero todo mundo que é F e F. Que no caso é a Sayuri e o Matheus. Só que a gente passou aqui uma hora mais ou menos ontem discutindo,
Porque a gente estava olhando, estava lendo, na verdade, e tentando entender de uma forma que não era a forma matemática. Que é a forma, talvez, sei lá, gramatical, né? Enfim, levando o português ao pé da letra. Que olha só, se eu falar para você, ó, eu quero todo mundo que não é G e não é azul. Se eu falar de uma forma rápida, você pode pensar, pô, o que você vai fazer? Ah, eu vou buscar todo mundo que é G e azul ao mesmo tempo e vou excluir. Se eu pensar da seguinte forma, ó, pô, eu vou pegar então o Léo, que é o único que tem G e azul ao mesmo tempo, e vou excluir. Ou seja, eu pegaria todo mundo ali, ó, Sayuri, Robertson, Matheus, Vitor e Klaus. Só que é diferente você analisar assim e você falar assim e você falar o seguinte, ó. Não pode ter G, mas também não pode ter azul. Se você ler dessa forma, não pode ter G. Beleza. E também não pode ter azul. É uma coisa bem diferente de falar, né? Do que aquela primeira vez. Então olha que legal, né? Fazer o contrário. Como é que é o símbolo de contrário no inverso, na matemática? É assim, será? Bom, enfim, eu vou fazer assim, ó. Fazer o contrário, ó. O not. Olha que legal, né? De dois verdadeiros, ou seja, o contrário de dois verdadeiros, é diferente de falso, falso. Tá? É diferente de falso, falso. Porque o contrário de VV pode ser FF, FV e VF. Isso aqui dá um conjunto maior do que somente o FF. Somente falso, falso. Então, ó, vamos agora esclarecer agora em termos de conjuntos. Deixa eu deletar esses carinhas aqui, peraí. Eu vou deletar com a borrachinha. Pronto. Vou mostrar aqui os conjuntos ó, de novo, tá? Pra gente desenhar os conjuntinhos aqui. Quem tá no primeiro conjunto lá, ó? Não é G. Sayuri, Robertson, Matheus, Vitor, e é isso. Certo? Isso. Quem está no segundo conjunto? Então, olha um conjunto primeiro. Somente não é G. Beleza. Pegou. Agora pega somente não é azul. Somente não é azul. Quem que não é azul? O Sayuri. O Matheus. E o Klaus. Aí o que você vai fazer? Tá com os dois conjuntos, você vai agora olhar para condicional. Condicional é E. Então tem que fazer o quê? A intersecção. Quem que está em comum nos dois conjuntos? Sayuri e Matheus. Sayuri e Matheus. Ou seja, são os dois FF. Tá? Então isso é condicional E. Independente se você está olhando não é algo e não é algo, é sempre a intersecção de dois conjuntos. Tá? Então cuidado com o português, né? Porque o E restringe ao invés de somar. O E restringe ao invés de aumentar. A condicional E, em matemática, corta. É um filtro e outro filtro mesmo. É um filtro, depois outro filtro. Tá? Agora vamos olhar para o OU. Se eu olhar aqui, ó, se eu for para o quarto caso, né? OU. Quarto caso. OU. Aí eu estou olhando qualquer um que tenha F em qualquer uma das duas. Então, ou seja, o FV, o FF e o VF. Ou seja, nesse caso, todo mundo menos o Léo. Aí nesse caso, sim, dá todo mundo menos o Léo. Todo mundo menos o Léo. O único VV é o Léo, né? Então, nesse caso, sim, dá todo mundo menos o Léo. Beleza? Vamos fazer isso no Power BI. Como é que a gente utiliza essas condicionais no Power BI? Vamos lá. Estou com o mesmo caso aqui, tá? Eu vou partir somente... vamos fazer todas, vai. Vamos lá. Caso 1, 2, 3 e 4, né? Vou fazer aqui rapidinho, então. Ó. Nova medida. Então, vou fazer uma contagem de linhas, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Caso 1, que é o EE. EE no Power BI é o E comercial e comercial, né? Tem duas formas de fazer a condicional E no Power BI que eu vou te mostrar, ó. Calculate. Vou fazer uma contagem de linhas, tá, dessa tabela aqui. E agora eu vou aplicar as duas condicionais, tá? Que é o tamanho igual a G e tamanho, aliás, a cor igual a azul. Então olha só o que vai me dar. Vamos ver? Joga lá. Me deu somente o Léo. Então volta no vídeo e você vai ver lá que o nosso primeiro exercício era somente o Léo. Eu falei que tem duas formas de escrever isso aqui, né? Você pode fazer o seguinte, ó, dá na mesma, tá? Ao invés de usar o EE ali, você separar em dois argumentos com vírgula. Da mesma coisa, tanto faz. Ó, não mudou nada. Tá bom? Vou deixar como tava.
E agora eu vou copiar esse carinha aqui, Ctrl C. Vou criar o caso 2, que é o OU. Tá? O OU. Nova medida. Caso 2, que é o pipe no caso, né? O barra reta ali, né? Então só mudar aqui, ó, para pipe. Vamos ver o que vai dar aqui. Caso 2. Olha lá, é qualquer um que tenha G ou qualquer um que tenha azul. É isso, né? Azul tá aqui, jogou para lá. Azul tá aqui, jogou para cá. O G tá aqui, deu 1. E o G tá aqui, também deu 1. Agora vamos pro caso 3. Deixa eu pegar o caso 1 de volta. E dar um Ctrl C, Ctrl V aqui no caso 3. Caso 3. Que eu vou fazer que é... Not. Tá? Se eu botar um not aqui na frente, ó. O que será que vai me dar? Será que vai dar certo? Tá? Botei um not na frente. Vamos ver o que vai dar. Isso vai ficar a Sayuri e o Matheus. Não, ó, olha que legal isso aqui, ó. Então não faz sentido essa comparação que eu mostrei pra você, que é o não verdadeiro, não é o que a gente quer. Tá? Então nem vou botar esse not aqui. Eu vou botar caso 3, falso. Pronto. Falso. Pronto, agora ficou mais claro. Olha como isso é perigoso, tá? Não posso fazer isso, ó. Eu tenho que fazer tabela, tamanho diferente de G. E, tá certo, como estava aqui, tabela cor diferente de azul. Aí sim vai dar certo somente o Matheus e a Sayuri. Tá? Agora o caso 4, que eu vou chamar de... O caso 4 sim, né? Que é o not... É muito doido isso. Até fica repetitivo, né? Porque são muitas formas de interpretar, né? E eu estou tentando aqui mostrar para você diferentes formas de interpretar. O caso 4, ó, seria FF, FV ou VF. Tá? Porque eu vou usar o OU aqui, ó. Vamos ver. Aí vai dar todo mundo menos o Léo. Pronto. Tá lá. Então, vira esse vídeo mais uma vez. Se ficou com dúvida ainda, né? Porque isso aqui é bem importante, tá? Inclusive, isso foi... A gente parou pra pensar nisso aqui, parou pra refletir sobre isso aqui, né? Porque a gente estava enviando uma campanha de e-mail, enfim, uma segmentação que eu criei aqui que não estava adequada. A gente botou a condicional OU, enquanto era para botar a condicional E, para não enviar para pessoas que não deveriam receber aquele e-mail. Porque elas tinham uma possibilidade ou outra, né? Mas na verdade eu tinha que excluir as duas. Por isso eu tinha que usar o condicional E. Enfim, tudo isso gerou bastante discussão aqui, foi bem legal o caso para poder... e até mesmo para eu poder, vou parar agora, vou tentar entender e explicar de uma forma que seja mais fácil de ensinar. E espero que tenha ficado claro para você também, porque pra gente que foi difícil de entender, mas agora acho que tá claro. Tá bom? Comenta aqui embaixo se você gostou dessa dica. E se faz sentido para você ter mais vídeos sobre lógica, sobre casos comuns assim como esse, né? E eu traduzir isso para o nosso mundo de Power BI. Comenta aqui embaixo. Tamo junto, grande abraço.